Bem, olá pessoal. Eu me chamo Camila Martins de Nicola Costa, sou farmacêutica. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos e estou aqui hoje para apresentar para vocês um trabalho que aborda terapias de combinação, as novas abordagens para o combate à resistência antimicrobiana. Bem, essas terapias de combinação, elas consistem na administração simultânea de dois ou mais agentes antimicrobianos ou de duas metodologias distintas, com o objetivo de tratar infecções de forma mais eficaz do que com um único fármaco, que é chamado de imunoterapia ou terapia convencional. Ou seja, ela é uma abordagem particularmente útil diante do avanço dessa resistência antimicrobiana, né? Que é considerada uma das maiores ameaças à saúde pública global e possuindo, assim, o objetivo de aumentar a eficácia contra micro-organismos resistentes, diminuir doses individuais desses medicamentos, reduzindo, assim, os efeitos colaterais, reduzir a probabilidade de resistência emergente e potencializar os efeitos tanto bactericidas quanto bacteriostáticos desses fármacos. Bem, a resistência microbiana ela é causada por uma série de mecanismos, tanto biológicos quanto fatores ambientais e sociais, que favorecem a sobrevivência desses micro-organismos, né? Que são compostos por bactérias, fungos, vírus e parasitas, frente a antimicrobianos. Ou seja, ocorre quando esses micro-organismos, né, as bactérias, os fungos, os vírus e os parasitas, eles desenvolvem mecanismos para neutralizar ou escapar dos efeitos dos antimicrobianos. Assim, existem possíveis mecanismos de resistência que esses micro-organismos, perdão, eles apresentam. Dentre eles, tem-se mutações genéticas que com isso eles acabam alterando o alvo do antimicrobiano, por exemplo, quando eles possuem mutação no ribossomo, quando eles apresentam, né, mutação no DNA, ou então eles apresentam enzimas na sua parede celular. Um exemplo disso que acontece bastante é na Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria que provoca a tuberculose, e ela acaba ficando resistente à rifampicina, por conta de uma mutação no gene específico, que é o gene RPOB. Em seguida, tem-se a aquisição de genes de resistência, que também pode ser chamada de transferência horizontal, que ela é dividida em três partes. A primeira é a conjugação, que é a transferência por plasmídios entre bactérias. Tem-se também a transformação, que é a captação de DNA livre no ambiente, e a transdução, que é a transferência por vírus bacteriófagos. Em terceiro, né, na letra C, nós temos a produção das enzimas inativadoras. Algumas bactérias elas possuem a capacidade de produzir enzimas que degradam ou modificam esse medicamento, esse antimicrobiano. Tem-se aí o exemplo das beta-lactamases, que acabam quebrando o anel beta-lactâmico dos antibióticos, como, por exemplo, o antibiótico penicilina e cefalosporina, e isso provoca também uma resistência intrínseca. Alterações na permeabilidade da membrana, com isso causando então uma redução na entrada do fármaco. Acontece na perda de porinas em bactérias gram-negativas. Tem-se também um mecanismo das bombas de efluxo, que acabam expulsando ativamente o agente antimicrobiano para fora dessa célula. É muito comum observar esse mecanismo em Pseudomonas aeruginosa, em espécies de Cândida, especialmente a Cândida albicans, e no Staphylococcus aureus. Tem-se também a formação de biofilmes, que é uma estrutura protetora, né? Elas formam uma matriz onde esses micro-organismos eles ficam ali dentro dessa matriz, e acaba dificultando a penetração de antimicrobianos, de agentes antimicrobianos, e ocultando assim alguns micro-organismos. O que acontece com o biofilme
é que ele forma uma barreira, o agente microbiano, o agente antibacteriano, ele vai acabar com algumas dessas camadas superiores de cima do filme, mas ele não consegue atingir as últimas camadas, fazendo assim com que a resistência ela se propague. Um fato curioso também sobre esses biofilmes é que eles podem se formar a partir de um microorganismo ou de diferentes microorganismos. Tem-se também as causas humanas e ambientais, que vem aí com o uso inadequado dos antibióticos, além do uso inadequado de antibióticos na agropecuária, onde eles são utilizados como promotores de crescimento em animais, né? E acabam contaminando águas e solos com esses resíduos desses medicamentos. Também tem-se a higiene e controle ineficazes em ambientes de saúde, como, por exemplo, infecções hospitalares. E, por fim, a globalização e viagens internacionais, causando uma disseminação rápida de bactérias resistentes entre países e continentes. A partir dessas terapias de combinação, é possível, então, atacar múltiplos alvos na célula microbiana ao mesmo tempo, superar mecanismos de defesa que seriam eficazes contra a monoterapia, desestabilizar biofilmes que protegem esses micro-organismos, inibir enzimas de resistência, facilitando assim a ação do segundo fármaco, e prevenir a seleção de mutantes resistentes durante o curso desse tratamento. Um fato interessante é que, e bem importante, é que os mecanismos de ação desses dois fármacos, eles não podem interferir um no outro. Ou seja, esses fármacos, eles não podem apresentar uma interação antagônica. Um outro ponto importante é que se assume que essas células-alvos, esses micro-organismos, eles se encontram no estado susceptível. Se uma subpopulação dessas células, né, for insensível a uma terapia, a um agente que for aplicado, provavelmente ele será insensível em uma terapia combinada, da mesma forma, a menos que esse agente ele seja modificado em algum momento. E quando a gente fala modificado, pode ter sim, por exemplo, a adição desses agentes beta-lactâmicos, por exemplo. Com isso, nós temos tipos de ação combinada. Dentre eles tem-se a sinergia, que é quando um antibiótico aumenta o efeito do outro, que eles possuem aí uma ação que faz com que ela seja potencializada. Tem-se também a inibição de mecanismos de resistência, onde um fármaco inibe as enzimas que degradariam o outro fármaco. Uma ação sequencial em vias metabólicas, onde eles atuam em etapas diferentes da mesma via de atuação. E a ação sobre biofilmes, onde um fármaco ele vai penetrar ou dissolver esse biofilme, enquanto o outro ataca a bactéria em si. Tem-se algumas abordagens modernas de combinação desses fármacos, desses agentes, para potencializar o efeito antimicrobiano. Inicialmente, eu trouxe aqui exemplos com antibióticos. Como o primeiro a ser citado, tem-se o antibiótico mais o inibidor da beta-lactamase, que é bastante conhecido, como já disse, algumas bactérias elas produzem enzimas que degradam esses beta-lactâmicos, e a solução então seria combinar esses antibióticos com inibidores dessas enzimas. Tem-se então o ácido clavulânico, que é um exemplo muito conhecido, que é muito disseminado no Brasil, que é a amoxicilina mais o clavulanato. Em segundo lugar, eu trouxe para vocês o antibiótico mais o inibidor de bomba de efluxo, que faz com que esse fármaco, esse antibiótico, esse segundo que for agir, né, diretamente na bactéria, ele não seja retirado, não seja expulso, já que muitas bactérias usam essas bombas para expulsar o antibiótico da célula mesmo. Tem-se, em terceiro lugar, antibióticos mais nanopartículas, né, que o uso dessas nanopartículas
como, por exemplo, nanopartículas lipídicas, que são os lipossomas, e as nanopartículas poliméricas, elas são utilizadas para aumentar a entrega desse fármaco e a penetração nos sítios da infecção. Além disso, elas podem proteger esse antibiótico caso aconteça de eles se degradarem antes de chegar no sítio de ação. Então, existem muitos estudos, vários estudos com diferentes tipos de nanopartículas, tanto nanopartículas poliméricas quanto lipídicas e inorgânicas, incluindo alguns antibióticos, como por exemplo a vancomicina. Existem alguns estudos envolvendo a vancomicina com lipossomas para a destruição ou a desestabilização de biofilmes, perdão. E além disso, existem alguns estudos que afirmam que as nanopartículas em si, elas puras, elas apresentam algumas ações contra fungos e bactérias. Então, seria também um exemplo de uma ação sinérgica nesse caso. Tem-se também antibióticos mais peptídeos antimicrobianos, onde peptídeos naturais ou sintéticos, eles acabam rompendo essa membrana microbiana, permitindo aí a maior ação do antibiótico. E por fim, eu trouxe antibiótico mais as terapias alternativas, apresentando os bacteriófagos, a terapia fotodinâmica antimicrobiana ou probióticos associados, né, para modular a resposta imune ou microbiota. Eu trouxe para vocês a terapia fotodinâmica antimicrobiana porque ela vem sendo bastante utilizada. Inclusive, em 2024, ela foi aceita como protocolo de tratamento, só que para o câncer de pele, só que já é um dos passos aí que ela foi aceita para ser aplicada no SUS aqui no Brasil. Então, é um passo muito grande que uma terapia alternativa dá para que se combata essas infecções que estão cada vez mais sérias, tanto no Brasil quanto no mundo. Perdão. E essa aplicação da terapia fotodinâmica, ela é bem simples, onde um laser de luz, ele é ativado a partir de um comprimento de onda específico, que faz com que um agente que foi aplicado, que seria chamado de agente fotossensibilizador, ele seja ativado, e esse agente, ele vai gerar espécies reativas de oxigênio na célula, e vai gerar em uma quantidade exacerbada, gerando aí um desequilíbrio dessas espécies reativas de oxigênio que são nocivas para a célula-alvo, que seriam as bactérias ou os outros micro-organismos. E acaba que esse tipo de terapia alternativa, ela não interfere de maneira tão significativa nas células saudáveis ao redor, causando assim uma diminuição desses efeitos adversos. Então, eu trago para vocês as vantagens dessas terapias combinadas, que é a redução da possibilidade de resistência durante o tratamento. Elas atuam sobre uma gama mais ampla de patógenos, conhecidos como uma ação ampla, perdão. Podem reduzir o tempo de internação e mortalidade e possibilitam também o tratamento de infecções multiresistentes. Mas, assim como todos os tipos de tratamento, elas possuem riscos e desafios. Dentre eles, tem-se o custo elevado dessas terapias, o possível antagonismo farmacológico, né, onde o fármaco reduz o efeito do outro. Então, com isso, há necessidade da realização de testes laboratoriais prévios para verificar a eficácia dessa combinação. E eu trouxe um exemplo para vocês, que seria o teste de Checkboard, que ele vê se há uma terapia sinérgica entre esses medicamentos, e também o Time QSA. Também a possibilidade de uma toxicidade aumentada desses medicamentos, onde os efeitos colaterais eles são somados ou sinérgicos. Então, é necessário sim um estudo para que essa terapia ela venha a acontecer.
Eu trouxe para vocês também uma particularidade de alguns tipos de micro-organismos, né? Onde as bactérias gram-negativas, elas são altamente resistentes por possuírem uma membrana externa impermeável. Além disso, elas possuem também um mecanismo de bombas de refluxo ativas e produção de beta-lactamases e carbapenemases. Também tem-se as bactérias gram-positivas, que tendem a ser resistentes por mutações em alvos, modificação de paredes celulares e a produção de biofilmes. E tem-se também os fungos patogênicos, onde a resistência fúngica é crescente, especialmente com espécies emergentes, como os tipos diferentes de Cândida, dentre esses a Cândida auris. E os mecanismos, eles incluem bombas de refluxo e alterações no ergosterol e na parede celular. Com isso, eu fiz uma pesquisa no site Clinical Trials para observar quais estudos experimentais estão acontecendo no momento que envolvem essas terapias de combinação. Eu utilizei descritores ou palavras-chave sendo Combination Therapy, Antibiotic Resistance e Microbial. E eu consegui achar 18 resultados, né? 18 resultados foram encontrados. Esses estudos, eles se encontram em diversas etapas, dentre elas tem-se estudos completos, estudos suspensos, novos que ainda não estão recrutando, aqueles que estão recrutando e ativos, que querem dizer que eles estão na etapa pós-recrutamento. Quanto à localidade, esses estudos acontecem em vários lugares do mundo, como os Estados Unidos, em Bangladesh, em Saint Petersburg, na Rússia, Taiwan, Colômbia, Suíça, China, Holanda, França, Itália e Turquia. Então, eu trouxe para vocês aqui o layout que a página mostra quando a gente realiza essa busca. Dentro dela, nós podemos observar, inclusive, resultados oferecidos pelos estudos completos e até mesmo as etapas de recrutamento em que esse estudo se encontra, com informações para aqueles que querem participar do estudo, inclusive telefones e meios para contato com os autores dos trabalhos. Aqui eu trago para vocês algumas referências que eu utilizei. E muito obrigada, deixo aqui meu contato em caso de dúvidas.